Olá, missionário, a paz de Jesus, Deus abençoe você, que Nossa Senhora interceda pelo nosso coração e nos ensine, nos mostre como cumprir a nossa missão. Eu sou o Marcos, sou casado com a Sara, atualmente estou coordenando o Ministério de Pregação do Estado de Goiás, o Senhor me convidou a essa missão. Faço parte do grupo de oração Sagrado Coração de Jesus, que se reúne às terças-feiras, e sou daqui da Diocese de Anápolis. É com muita alegria que nós vamos trabalhar esse tema de formação hoje. Nós estamos vivendo um processo formativo de missão, e dentro desse processo, dentro dessas formações, nós experimentamos no último ensino sobre a espiritualidade do missionário. E nós entendemos o quanto é importante espiritualizar a nossa vida para então cumprirmos a nossa missão. E diante desse processo formativo para Jesus no Cerrado, não só para esse Jesus no Cerrado, mas eu acredito que para a nossa caminhada enquanto missionários, nós vamos dar sequência trabalhando uma temática muito importante, que nós precisamos entender na prática e levar o que nós vamos ensinar, o que nós vamos aprender juntos nessa oportunidade de formação para o resto das nossas vidas. O tema que me foi passado é a sabedoria que conduz à salvação e o batismo no Espírito como base sólida para a missão. A sabedoria que conduz à salvação, batismo no Espírito como base sólida para a missão. Antes da gente adentrar na palavra, entender que sabedoria é essa, que história é essa de batismo no Espírito como base sólida, eu preciso dizer uma coisa. O tema vai nos trazer que a sabedoria que conduz à salvação, esse termo me chamou muita atenção. Quando eu fui estudar um pouco sobre essa sabedoria que conduz à salvação, eu fui meditar um pouco sobre essa salvação, uma das primeiras coisas que percebi é que Deus tem o desejo de que sejamos salvos. E isso tem que ficar gravado no nosso coração. Porque afinal, se ele não tivesse o desejo de nos salvar, como diz em João 3,16, ele não teria enviado o seu Filho único, Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que é desejo que nós sejamos salvos. Ele tem esse desejo. E a missão, como um amigo sacerdote disse para mim uma vez, a missão é um jeito de Deus nos mostrar esse desejo dele, para que nós sejamos salvos e para que nós também mostremos o caminho dessa salvação, dessa sabedoria que conduz à salvação, a outros. A missão é um jeito de conduzir também outros à salvação. Então, diante disso, eu quero dizer para nós que é um desejo de Deus, é vontade de Deus que sejamos salvos. Não é um desejo só seu, só meu, não, como se fosse um esforço e ponto final. Não. É desejo também, com toda certeza, antes de tudo, do Senhor em nos salvar. Diante disso, eu queria que você tomasse sua palavra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo 3, 15. 2 Timóteo 3, 15. E lá vai dizer assim: e desde a infância conhece as sagradas escrituras e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo assim: e desde a infância conhece as sagradas escrituras e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diante dessa passagem é justamente aquilo que eu trazia já na introdução, né? A sabedoria que conduz à salvação brota daquilo que a Sagrada Escritura traz, aquilo que o conteúdo de formação base para todo aquele que quer crescer na fé em Jesus Cristo traz. Então é importante nós, primeiro, antes de mais nada, entender o valor do zelo pela Sagrada Escritura, o valor do zelo da formação na vida de alguém que quer cumprir missão. Então, um dos primeiros pontos que saltou aos meus olhos, quando fui meditar sobre esse versículo de 2 Timóteo 3,15, é que ele nos alerta para que, se nós quisermos conhecer um pouco mais dessa sabedoria que nos conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo,
nós não podemos abandonar o zelo pela Escritura. Se eu pudesse traduzir em palavras mais simples, eu diria, olha, não abandone a sua formação se você quer ser conduzido à salvação. Não abandone a sua formação se você quer conduzir outros à salvação. De forma mais clara ainda, não abandone a salvação se você quer fazer missão bem feita. Ou não abandone a formação se você não quer ser, se você quer fazer missão bem feita, na verdade. Então nós temos que entender que é extremamente inegociável para o coração de um missionário que ele troque a formação por qualquer outra coisa dentro da missão. Não tem como nós cumprirmos missão com excelência, com qualidade, se nós não nos formarmos. E quantas vezes nós encontramos resistência no coração de alguns missionários em sentar, ficar quietinho e ser formado, né? Porque, não, eu já sei, eu já passei por isso, já estou cansado de ver esse mesmo tema, como se Deus não fosse novidade no coração do missionário. Quando Deus deixa de ser novidade, nós nos acostumamos com o sagrado, nosso coração missionário já está esfriando. Missionário não se acostuma com o sagrado. Sagrado é sagrado, formação é formação. Então, sem dúvida nenhuma, a escritura, a formação, o conteúdo não pode ser negociado na vida de quem quer cumprir missão bem feita. Diante disso, eu fui estando orando, porque o tema veio trazer sobre essa sabedoria, mas também como o Espírito Santo como base sólida para a missão. Então, quando o Espírito Santo, como o Espírito Santo ele é base sólida para a missão, nós precisamos entender alguns pontos, algumas mensagens importantes nesse sentido, nessa mensagem, né? A sabedoria conduz, o batismo do Espírito Santo é a base. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. E aí surgiu alguns pontos que nós precisamos trabalhar nessa formação nossa. Primeiro ponto. O ID é consequência de Pentecostes. Vamos anotar isso e gravar isso no nosso coração. O ID é consequência de Pentecostes. Ué, mas como assim? Vamos pegar a Sagrada Escritura e o que ela nos diz sobre isso. Quando nós passeamos lá em Marcos 16:15, é aquela famosa frase do Senhor para os discípulos, já no fim ali do Evangelho, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, certo? Esse ide, que é feito em Marcos 16:15, ele vai começar a ser cumprido lá em Atos 2:14, no discurso de Pedro. Olha para você ver. Atos 2:14, entre Marcos 16:15 e Atos 2:14, tem Atos 2, de 1 a 4, irmão. Só começa a acontecer depois de Atos 2, de 1 a 4, que é o quê? Pentecostes. A igreja é fundada em Pentecostes e ela começa a sua missão lá na igreja primitiva após Pentecostes, mesmo que o chamado seja feito em Marcos 16. O que eu quero dizer é que o ID ele é consequência, não é que o Marcos está querendo dizer que nessa formação, se você não passar pela experiência de Pentecostes, você não tem o selo, o crachazinho de missionário. Não, não é isso. É algo muito mais profundo. A igreja só foi fundada, a missão só se iniciou de fato após Pentecostes. E é interessante que eu fui pegar as figuras do Antigo Testamento que cumpriram o ID. Seria uma heresia eu dizer que Abraão não cumpriu o ID, que Moisés não cumpriu o ID. Mas sabe o que eu acho interessante? É que todos esses, mesmo que de formas e simbologias diferentes de Atos 2, de 1 a 4, também passaram por experiência de encontro pessoal com Jesus. Porque batismo no Espírito Santo é encontro pessoal com Jesus. Vamos pegar, por exemplo, Moisés. Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. E onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. Então é um encontro com Deus. Então Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. Abraão recebe o chamado, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, todos aqueles que cumpriram o ID, todos aqueles que foram adiante, tiveram uma experiência que caracteriza Pentecostes. Qual é a experiência que caracteriza Pentecostes, batismo do Espírito Santo? Se encontrar pessoalmente com o Senhor. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante. Quantos afobados em querer cumprir ID sem passar por Pentecostes?
Ah, porque eu quero ir, porque eu quero ir além, porque eu vou pregar o mundo. E às vezes nem passou por uma experiência de encontro com Deus. Aí o que acontece? Começa a querer conduzir outros, e aí, como diz a palavra, cego guiando cego. E aí, irmão, eu preciso te orientar, irmã, meu irmão, você que tá fazendo parte dessa missão. Não abra mão de atualizar do teu coração a experiência do batismo no Espírito. O batismo no Espírito Santo, ele é essa experiência que prepara o nosso coração, que reaviva o nosso coração para cumprirmos bem o nosso ID. E eu preciso frisar isso no nosso coração, de que o ID ele é consequência de Pentecostes. Mas vamos andar um pouquinho. Outro ponto que me chamou a atenção, quando fui falar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre essa sabedoria que conduz à salvação. Nós precisamos respeitar os processos para irmos à missão. Como assim, Marcos? Eu acabei de citar um caminho para cumprir com excelência a missão. Vou te dar um exemplo prático na nossa caminhada enquanto renovação carismática católica. A renovação fala que nós temos que fazer algumas formações. A gente vem e fala, não preciso disso tudo. Vou logo para a parte prática, porque meu chamado é morrer. Se formação, conteúdo, sabedoria que conduz à salvação fosse matar chamado, estava todo mundo enrolado, né? Inclusive os apóstolos. Porque eles também passaram por um processo de formação e construção para a sua missão. Ou você acha que aqueles 3 anos que eles tiveram com Jesus, eles só andavam, comiam, curavam? Não, eu imagino que deve ter várias conversas, e afinal, isso no final de um dos evangelhos vai dizer que se fosse colocar nos livros tudo que Jesus fez, nós não conseguiríamos fazer caber. Então, acho que tem muita coisa também que não está no cânon, que deve ter acontecido, as formações, as conversas, os diálogos. Então, outro ponto importante sobre essa formação, respeite os processos na sua caminhada missionária, meu irmão. Se nós precisamos passar por formação, passe. Se é necessário fazer uma atitude concreta, um jejum, faça. Se é necessário você meditar mais sobre a Sagrada Escritura, faça. Mas não pule processo. Tem muita gente querendo cumprir IT sem viver Pentecostes. Tem muita gente querendo ter a agenda cheia, sendo que não está vivendo vida de santidade. Deixa eu te contar um segredo. A agenda cheia não é sinônimo de vida de santidade. Tem gente que está cheio de compromissos, lotado de coisa para fazer, e está sendo, inclusive está tentando cumprir um IT enviado por Jesus sem nem falar com ele diariamente. Como se eu estivesse cumprindo a ordem de um estranho. Então, irmãos, nós temos que entender que existem processos no nosso coração. Se eu pudesse dar uma receita, né? Batismo no Espírito Santo, formação é igual a missão. Batismo no Espírito Santo, mais formação é igual a missão cumprida. Nós temos que entender que se eu não respeitar esse processo, do meu encontro com Deus, da sabedoria que conduz à salvação, o encontro com Deus que se dá no batismo do Espírito Santo, a sabedoria que conduz à salvação que se dá através da formação, eu jamais vou cumprir a minha missão com excelência. Uai, mas que loucura é essa? Você está dizendo que eu não vou conseguir cumprir a minha missão? Não, eu estou dizendo para você que a Sagrada Escritura nos testifica isso. Olha para você ver, por exemplo, a situação de Pedro, que dá um discurso maravilhoso lá em Atos 2,14, de 14 em diante. Ele tem um encontro pessoal com Jesus, Pedro, vou fazer de ti pescador de homens, sai daí e para de jogar rede. Ele passa por encontro pessoal com Jesus, depois ele recebe uma formação, ele recebe um conteúdo, com toda certeza, esse conteúdo se deu nos diálogos, esse conteúdo se deu em várias conversas com Jesus. Ele passa, inclusive, por experiências de queda, que nós não estamos isentos a isso. Ele passa, inclusive, por experiências de negação de Jesus. Ele tem uma experiência de Pentecostes e só então ele vence o medo que tentava paralisar o coração dele para começar a cumprir a sua missão de primeiro papa, de pedra no qual a igreja foi fundada. Então, se nós formos em São Paulo, que era Saulo, né? Quando você pega em Atos 9, ele tem um encontro pessoal com o Senhor, a experiência que se dá hoje para nós no batismo do Espírito Santo, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E aí é engraçado que se a gente observar, Ananias vai até a casa dele e vai orar por ele para que esse cama saia, e alguns caiam, né, dos olhos, alguns exegetas dizem que ali Ananias começou um processo de formação de São Paulo.
Então, se encontra pessoalmente com o Senhor, batiza o Espírito Santo, se forma, e aí, então, a gente não precisa dizer o resultado da vida de São Paulo, né? O maior escritor do Novo Testamento, um homem que não estava entre os 12, mas que hoje é chamado de coluna da igreja junto com São Pedro. Então, nós não podemos furar esse processo, defasar esse processo. Batismo no Espírito Santo, encontro com Deus. Mais formação é igual a missão. Não abra mão de respeitar esses processos. Para de querer ter uma vida ocupada demais sem antes estar aos pés do Mestre. Mais um exemplo na Sagrada Escritura, Lucas 10, 38. Marta e Maria. Não quer dizer que ser Marta é errado. Jamais. Sempre friso isso. Marta é Marta, Santa Marta. E nós precisamos estar ocupados com o reino de Deus. Mas, irmão, quando nós pegamos a Sagrada Escritura, Lucas 10, 38, Jesus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. Olha que espetáculo. Não escolheu uma boa parte. Ela escolheu a melhor parte. Nós precisamos, primeiro, antes de se ocupar demais com as coisas, precisamos nos colocar aos pés do Mestre. Precisamos nos encontrar com Deus. Então, me encontro com o Senhor, batizo no Espírito Santo, recebo a minha formação, e isso vai resultar no meu coração, é nítido, é natural, um coração missionário de verdade. Então, o ID é consequência de Pentecostes, nós precisamos respeitar esses processos, e por fim, diria para nós encerrarmos esse raciocínio, de que o homem velho precisa morrer para o missionário nascer. Olha que coisa bonita. Se o homem velho não morrer, o missionário de verdade não nasce. E esse é um ponto que hoje nós precisamos falar de forma muito clara. Irmão, odre velho, vinho velho. Odres novos, vinho novo. Não se tira remendo de roupa nova para colocar em roupa velha, senão a roupa velha vai ficar rasgada e as duas vão ficar feias. Né? Então nós precisamos entender de que dentro deste processo de missão cumprida com excelência, do jeito que Deus quer, existe em nós um homem velho que precisa ser despido para revestirmos de um missionário no homem novo. Deixa eu te contar um negócio. Quando você pega em Colossenses 3, 9 e 10, você vai ver que São Paulo escrevia aos Colossenses, que inclusive é uma carta que ele escreve da prisão. Ele vai dizer assim, ó, vós vos despistes do homem velho, que vai se restaurando, vai se configurando e vai se revestindo do homem novo. Irmão, se o homem velho não morrer, o missionário de verdade não nasce. E quando você não mata esse homem velho dentro de você, quando você não coloca ele para quietar dentro do seu coração, o homem velho atrapalha lá na frente o missionário que precisa viver sua missão. Então, meu irmão, o homem velho precisa morrer para o missionário nascer. São Paulo, São Pedro. Nós trazemos outros exemplos, né? Moisés tinha conceitos, falando de homem velho e missão, né? Esse homem cumpriu uma missão, foi conduzir o povo a atravessar aquele mar. E aí você pensa, gente, o que aconteceu? Como que esse homem... O homem velho morre. Moisés tinha conceitos em uma pedagogia interessante. Dois irmãos brigavam, ele matava um e falava, venceu o outro. Pronto, não tem briga mais. Então, a pedagogia desse mesmo homem com o coração inclinado ao erro, ele vai e é escolhido por Deus, tem um encontro pessoal com o Senhor. O homem velho morre e ele conduz o povo com maestria na travessia rumo à terra prometida. Quando eu já fiz essa experiência, faça você também. Tenta encontrar na Sagrada Escritura alguém que encontrou de verdade Jesus e não mudou de vida. Não tem. Aquele que encontrou, não estou falando de ver a pessoa de Jesus, estou falando de se encontrar com Jesus. De trazer o coração até Jesus. Não teve nenhum que não largou a vida velha e não se revestiu do novo. Missionário, se você quiser que o seu coração seja muito missionário, tem que morrer muito do homem velho. E assim, hoje as coisas estão se distorcendo dentro da missão a ponto de nós queremos fazer as duas coisas juntos. Eu sou missionário, mas não renuncio ao homem velho. Eu sou
eu sou um cara que tem muitos compromissos, eu sou um cara que vai no Cerrado de quinta a domingo, e vamos colocar fogo no Cerrado de Goiás, e vamos evangelizar, vamos botar fogo. Mas o meu coração ainda está preso ao vida velha. Eu preciso te dizer com muita tranquilidade e sem pesar no coração. Para o missionário nascer, o homem velho tem que morrer. Então, nesse momento de formação que nós temos aqui, essa sabedoria que conduz à salvação, esse batismo do Espírito Santo como base sólida para a missão, eu preciso te dizer com muita tranquilidade no coração. Antes de mais nada, antes de falar sobre missão, é necessário falar sobre conversão. E eu questiono o nosso coração a começar de mim. A começar de mim, tá? Como está a minha experiência com Pentecostes? Há quanto tempo eu não atualizo essa experiência? E como está a minha experiência de conversão? Será que eu vivenciei Pentecostes do jeito que tem que ser vivenciado? Será que eu experimentei de fato essa experiência? Será que eu atualizei essa experiência de Pentecostes na minha vida? Será que eu de fato me encontrei com o Senhor? Qual foi a última vez que eu sentei no banco do meu jardim para falar com Jesus? E será que esse homem velho está acordando, está ressuscitando em mim? E eu estou querendo só cumprir a minha missão, não estou dando um jeito de matar ele? Nós precisamos deixar esse homem velho de lado. Amém? Então, é isso. Esses eram os pontos que eu queria trabalhar sobre essa temática. Quero rezar um pouco com você alguns minutos, breves minutos, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Cumprir a nossa missão. E eu quero pedir ao Espírito Santo que atualize Pentecostes em nós, possa reviver Pentecostes em nós, e além de reviver essa experiência de Pentecostes, que nós possamos também, pela força do Espírito Santo, experimentar a graça da conversão. Então, convido você, aonde você estiver, do jeito que você estiver agora, se você está vendo essa formação através de um vídeo, feche seus olhos. Se você está escutando, às vezes, através do Spotify ou qualquer outra plataforma, também vivencie essa experiência e comece a pedir ao Espírito Santo, renova em mim Pentecostes, Senhor. Renova em mim essa experiência, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, fortalecer a minha vida, fortalecer o meu chamado. Vem, Espírito Santo, e vai pedindo ao Espírito Santo agora assim, Espírito Santo, atualiza Pentecostes. Atualiza Pentecostes, Espírito Santo. Atualiza no meu coração. E mais do que isso, vai dizendo ao Espírito Santo, eu renuncio ao homem velho para o missionário nascer. Eu renuncio à vida velha para a vida nova nascer. Que o Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, possa renovar o nosso coração para cumprirmos com maestria e excelência nossa missão. Que Deus abençoe Jesus no Cerrado, que Deus abençoe você, eu, nós, que nós possamos de fato abraçar essa sabedoria que conduz à salvação e entendermos que o ID é consequência de uma boa e verdadeira experiência de Pentecostes. Nós consagramos a nossa vida a Nossa Senhora, entregamos tudo ao Senhor, para que o Espírito Santo seja o nosso divino amigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê força, que nós possamos cumprir o nosso ID, vivenciando uma poderosa experiência de Pentecostes. Forte abraço, que Deus te abençoe.